Bom dia, Jacareí! Quinta-feira, 26 de abril, e a partir de agora você acompanha as informações da cidade aqui com a gente, muita prestação de serviço e também os resultados da 12ª sessão ordinária realizada ontem no plenário da Câmara. Recebemos o vereador Juarez Araújo e trazemos também informações sobre o projeto Família Segura, que motivou reunião entre sociedade civil organizada e poder público aqui na Câmara para adequação da proposta. E começamos já esta manhã de quinta-feira trazendo a você as manchetes e destaques da imprensa regional e nacional. E vamos começar aí com a manchete do jornal Diário de Jacareí. E aí temos a manchete: projeto permite a vereador apresentar emendas ao orçamento anual de Jacareí. A iniciativa, em vigor em outros municípios, deverá ganhar a adesão da Câmara de Jacareí. Então, assim como os deputados, agora os vereadores de Jacareí também poderão apresentar emendas ao orçamento. Vamos lá, próximo. Jornal O Vale. Após polêmica, Isaías diz que transparência atua hoje em silêncio. Nova equipe de transparência foi montada após o desmonte em 2017, quando membros citaram interferência política. Os membros do antigo gabinete aí desse grupo de transparência, da equipe de transparência municipal, no ano passado eles pediram seu desligamento em massa, né? Toda a equipe praticamente eram as pessoas, alguns vinham de São Paulo, pediram desligamento. Muito bem, o prefeito falou em entrevista ao Vale sobre o tema e afirmou que a fiscalização é rígida. Próxima manchete temos do portal Meon. Após atraso em uniformes, Prefeitura de Jacareí vai multar empresa. Então, essa é a novela dos uniformes escolares, né? Tivemos a licitação, 3 empresas, a empresa ganhadora e as outras empresas que vinham na sequência foram sendo desclassificadas. Se eu não me engano, é a quarta, né? A quarta colocada que hoje tem esse compromisso e ela está aí também com dificuldades para cumprir o contrato. Os uniformes estão em atraso, a entrega dos uniformes na rede pública de ensino. Temos mais uma manchete agora nacional da Folha de São Paulo. Lava Jato critica STF e Lula exige o envio de ações a São Paulo. Procuradores afirmam que a decisão de tirar da alçada de Sérgio Moro trechos de delação do Odebrecht é ininteligível. Né? Não dá para entender, é isso que eles querem dizer. Próxima manchete: o estado de São Paulo, Temer e Alckmin negociam aliança para unificar centro. Chapa presidencial pode ter Meirelles, do MDB, como vice do candidato tucano. Aí o presidente Temer, então, abriria mão de disputar a reeleição para a presidência da República. O outro lado dessa notícia, que está aí no estado de São Paulo, ontem também uma reunião entre Ciro Gomes e Fernando Haddad promete criar uma aliança para unificar a esquerda. Vamos acompanhando aí o desenvolvimento disso, que promete agitar a disputa eleitoral deste ano. E quem está com a gente aqui no nosso estúdio é o Rodrigo Vieira, jornalista aqui da Câmara Municipal, que vai comentar com a gente a 12ª sessão realizada ontem. Mas antes, Rodrigo, bom dia. Quer comentar alguns desses destaques aí desse giro de notícias? Só um apontamento que é impressionante, né? Como o PMDB entra no governo, sai governo, ele continua no governo, né? Ai governo, sou a favor. É o contrário da expressão em espanhol. Ai governo, sou contra. Ai governo, sou sempre governo. Está. Muito bem. Muda o nome, vai para MDB, mas continua governo. Tudo continua igual. Continua igual. Bom, voltando aqui à nossa rotina cotidiana, né, das sessões. Ontem foi a 12ª. Uma sessão rápida, né? Um projeto só. O projeto foi retirado pelo autor. O projeto tratava da regulação aí dos serviços funerários, né? Criava a possibilidade de que um familiar pudesse acompanhar a limpeza, né? E a higienização dos corpos lá para preparar para o velório, preparar para o enterro e tal. Tinha uma condição no projeto original que veiculava esse tipo de serviço com o sexo, né, da pessoa que está fazendo o serviço ser do mesmo sexo que o corpo, né, da pessoa, o morto, enfim, do falecido. Ele retirou essa inscrição no projeto, fez o substitutivo, colocando só o familiar, a possibilidade do familiar acompanhar e tal. Mas o próprio vereador, né, o Valmir, que é o autor do projeto, ele colocou essa situação
de que era um projeto polêmico, que você ia mexer muito com a intimidade das pessoas e com o afeto das pessoas ao presenciar aquela situação de dor, né? Você está ali presente nesse momento dessa limpeza, isso criaria uma condição, acho que muito mais degradante para aquele que está sofrendo, né, da perda do ente querido ali e tal, e ele sentiu essa situação, acho que ele conversou também com as pessoas que sugeriram para ele esse projeto, porque esse projeto não é novo, né? Ele tramita aqui já há algum tempo na Câmara. E aí ele achou por bem ele mesmo retirar o projeto, não tratar desse assunto. Eu ainda perguntei para ele, vereador, mas existe ainda a possibilidade do senhor representar esse projeto no ano que vem? Porque como foi retirado, né? Ele só pode representar no ano que vem. Ele falou, não quero mais mexer com isso. Acabou. A história Então, para mim tá finalizada isso aí, vamos passar para frente, não quero mais tratar disso. Olha, Rodrigo, em relação a esse tema, foi inaugurado vamos dizer, o novo IML, né? Passou por reformas, então, em relação aí aos processos funerários na cidade de Jacareí, vai ser melhorada a condição para o trabalho dos funcionários públicos que lidam com isso, e parece que esse espaço também permite essa opção que a família acompanhe o processo. Então, de certa forma, a preocupação do Valmir está sendo atendida em alguma medida pelo Poder Executivo. Pode ser que sim. Excluindo essa questão do gênero, né, do funcionário que vai lidar com o corpo, essa ficou acabando uma discussão. Pode ser que sim, porque na verdade, você colocou bem uma questão, é que um dos apontamentos também que foram feitos, inclusive pelo Departamento Jurídico daqui da Câmara, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, foi de que essa prerrogativa específica de você determinar que o serviço funerário fosse feito por uma pessoa do mesmo sexo que o falecido, você cria aí você onera não só a iniciativa privada, como a iniciativa pública também. E aí você viola, com isso, o princípio constitucional que está no artigo 150, se não me engano, da Constituição Federal. E aí o projeto, com essa terminologia, com esses termos, ele seria, não poderia ser aprovado, enfim, teria um vício de iniciativa no caso. Tá certo. Muito bem. Bom, vamos falar da Associação de Pais dos Autistas de Jacareí, a APAJAC. Ela realizou uma caminhada em apoio à conscientização do autismo. O evento reuniu mais de 300 pessoas, divididas entre uma corrida pelas ruas da cidade e uma caminhada dentro do parque, que aí conseguiu reunir pais, crianças e voluntários da associação. Acompanhe na reportagem. O dia começou cedo para quem participou da terceira caminhada em apoio à conscientização do autismo. O movimento no Parque da Cidade começou às 7h30 da manhã e muita gente estava uniformizada e preparada para participar do evento. Em comemoração ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo, a APAJAC, Associação de Pais dos Autistas de Jacareí, promoveu, além da corrida na área externa do parque, um café da manhã e uma caminhada com pais, crianças e voluntários da associação. A nossa intenção, na realidade, é conscientizar. Tá? No mês de abril a gente comemora no dia 2 o Dia Mundial do Autismo. E o que a APAJAC faz? Trata, ajuda as crianças, os pais. Então é um trabalho assim, todos voluntários. E é um trabalho que a gente quer mostrar mesmo para a cidade, que a gente tem esse recurso. Tá? Nós temos recurso que é disponibilizado. E essa caminhada que já está fazendo, é a terceira caminhada que nós estamos fazendo, e é conscientizar mesmo, a pessoa da cidade está vendo, conhecendo, nossas crianças não são diferentes de ninguém. A Fátima, mãe do pequeno Arthur, vive na pele as dificuldades e preconceitos de ter um filho autista, mas afirma que o amor supera todas as coisas. Ser mãe do Arthur, para mim, é a coisa mais linda do mundo, sabe? É um presente de Deus, porque eles ensinam a gente aprende muito com eles. E no dia a dia, a gente se adapta, aos comportamentos deles, ao jeito deles serem, porque cada um tem o seu jeitinho especial de ser, de comportamento e tudo mais. Então, para mim e para minha família, é muito bom. Se todo mundo soubesse o valor que eles têm, o amor verdadeiro, a gratidão que eles têm quando você retribui essa atenção e esse amor, é muito grande para eles e importante também para o crescimento e desenvolvimento deles.
O transtorno do espectro autista causa dificuldade no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e no comportamento social da criança. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo, sendo 2 milhões de pessoas no Brasil, têm algum tipo de autismo. Para o Valdir, que tem um sobrinho com autismo, educar e amar não é um dever só dos pais. Precisa envolver toda a família e a sociedade. É importante, a educação, ela vem não só na escola, como também no ambiente da família, né? Então é uma soma, é um conjunto, sociedade e família. Mas se um dos alicerces eles não tiver bem estruturado, tiver uma lacuna, vai acabar afetando na pessoa, no indivíduo. Então, se a família ela luta para ter uma educação, mas de repente a sociedade ou a escola não tem essa estrutura, não oferece, então vai afetar isso no indivíduo, no desenvolvimento do indivíduo. A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, que prestigiou o evento, reforçou a importância da sociedade participar ativamente no acolhimento de pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. A gente sabe que essas crianças têm que se sentir acolhidas na sociedade, né? Porque elas também são cidadãos, a família paga imposto. A gente tem que acolher, né? O ser humano tem que aprender a viver junto, não separado, junto às pessoas de formas diferentes. E aí a gente aprende muito, né? A gente aprende muito com os autistas, porque para eles cada dia é uma superação. E para a gente é uma lição, a cada passo que eles dão, trabalhando, se conhecendo, né? E assim, a superação das suas dificuldades, que nós também temos, né? Nenhum ser humano é perfeito. O Toshio, que faz parte da PAJAC, afirmou que o domingo no Parque da Cidade valeu a pena. Estava muito bom, muito gostoso o café da manhã aqui da PAJAC, aqui no Parque da Cidade de Jacareí. Eu gosto muito da PAJAC, também gosto de todo mundo da PAJAC também, valeu a pena conhecer. Vai, mas não vai lá você. Pois é, a gente viu o trabalho aí da PAJAC, um trabalho sensacional, e realmente a gente tem que entender, conhecer mais esse universo do autismo, dos autistas, para a gente perder um pouco, de repente até esse medo, essa diferença, essa distância que a gente mantém com esse público. Mas falando sobre tempo, tivemos uma semana sem chuvas, porém vamos saber se com a aproximação do feriado o clima se mantém assim, seco, com sol, ou teremos mudanças pela frente. Acompanhe. O tempo vai ficar instável nesta quinta-feira aqui em Jacareí. Depois de uma neblina que veio logo pela manhã, o sol vai aparecer pouco entre nuvens e a nebulosidade aumenta ao longo do dia, o que pode provocar chuva fraca no fim da tarde. A umidade relativa do ar fica em 55%, com 27% de chances de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima não passa dos 28. Já amanhã vai fazer um pouco mais de calor, mas as nuvens continuam na cidade. A umidade do ar vai marcar 53%, com 33% de possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 17 graus de mínima e 29 graus de máxima. E olha que legal, a Fundação Cultural de Jacareí promove hoje um workshop de dublagem. O curso será no prédio da Diretoria de Cultura da Fundação Cultural de Jacareí, localizado no Pátio dos Trilhos, na Praça Raul Chaves, das 18. O curso acontece das 18 às 22 horas. E as inscrições para este workshop e para demais oficinas culturais podem ser feitas no site da Fundação Cultural de Jacareí. Fique atento, pois ainda existem vagas para as oficinas de danças urbanas, jazz, balé e camerata de violões. Você vê aí no nosso GC o site da Fundação Cultural, que é o fundaçãocultural.com.br. Já que a gente está falando de cultura, hoje à noite temos sessão de cinema no Cine Clube Jacareí com a animação Os Incríveis. Fique ligado no quadro Dicas de Cinema com Rodrigo Romero. O
O Cineclube Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, exibe nesta quinta-feira, dia 26 de abril, às 7 da noite, a animação Os Incríveis. A entrada é gratuita. Senhor Incrível, precisamos da sua ajuda. Dá pra mim. Amor, vem jantar. Não dá pra jantar. Eu tenho que... Não vai dar, não. Quem sabe uma salada? Os Incríveis é um filme de 2004 e foi indicado a 4 Oscars, ganhando de animação e edição de som. A história gira em torno de um casal de super-heróis que é obrigado pela justiça a levar uma vida pacata. Mas as circunstâncias do cotidiano obrigam esse casal e aos filhos, que também têm superpoderes, a mudar isso. A direção é de Brad Bird, que 3 anos depois rodou o ótimo Ratatouille. Então, se você quiser assistir ao filme Os Incríveis, vá nessa quinta-feira, dia 26, às 7 da noite, lá na Sala Mário Lago, e tenha uma boa sessão. Tá aí a dica da animação Os Incríveis. Esse ano deve sair no cinema Os Incríveis 2, Sibeli. Você que tem filho pequeno, eles gostam de animação? Eles adoram animação e o que eu acho legal dos Incríveis é que tem toda a trama familiar, envolve muitos assuntos adultos ali no filme Os Incríveis. Então é bem legal, curta, porque não é só uma animação para as crianças, não. Os adultos também vão se identificar em várias coisas. Tem até uma crise conjugal ali no desenho, que depois, lógico, né? Como todo desenho, eles vão se resolver bem, mas é um desenho que eu gosto demais, sou fã dos Incríveis. Eu também gosto muito de animação. Olha só, nas eleições deste ano, o voto feminino, mais uma vez, será objeto de disputa entre os candidatos. Isso porque as mulheres podem definir as eleições, já que elas representam 52% de todo o eleitorado do país. E aí é que está uma contradição. Mesmo sendo a maioria dos eleitores, a presença feminina nos cargos eletivos ainda é muito pequena. A Isadora tem 16 anos e está ansiosa para votar pela primeira vez. Ela ainda não sabe quais serão os candidatos, mas já está de olho. Eu estou pesquisando muito, lendo muito, porque eu acho que o voto faz toda a diferença, ainda mais nessa situação política que a gente se encontra. Então, eu quero muito votar para fazer a diferença, para tentar mudar o país pelas coisas que eu acho, pelos meus ideais. Foi em 1932 que o Código Eleitoral brasileiro permitiu às mulheres votarem e serem votadas. Mas o voto não era obrigatório. A eleitora tinha que ter mais de 21 anos e ser alfabetizada, o que não era tão comum. A obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres só em 1946, mas a abertura para valer veio só com a Constituição de 1988, que permitiu o voto sem restrições para mulheres e homens. Dona Elodie tem 93 anos. Por causa da idade, ela não tem obrigação mais de comparecer às urnas, mas sabe que é preciso votar com consciência. Dona Elodie lembra quando votou pela primeira vez. Eu comecei a votar já depois de casada há muito tempo. Mulher não votava, não. Mulher não tinha vez em plenário, nesse negócio de deputado, de senador. O que mulher é senadora, deputada? Como hoje em dia, não, no meu tempo não tinha isso, não. Atualmente, as mulheres representam 52% do total do eleitorado do país. Para a historiadora Tereza Cristina, o voto feminino foi uma grande conquista, resultado da insistência de muitas mulheres e também de homens, que acreditavam que não seria justo privar a população feminina da participação na política. É preciso que mais mulheres se interessem e que o sistema político as abrigue,
ofereça condições institucionais para que elas tenham competitividade. Tá? Mas assim como a sociedade ela é governada com a pluralidade das opiniões, é preciso que as mulheres se façam presentes e se manifestem. Além do direito ao voto, o direito de se candidatarem e serem eleitas foi uma conquista das mulheres há mais de 80 anos. Mesmo assim, o número de mulheres que exercem mandatos eletivos ainda é bem pequeno, como lembra a deputada Ana Perugini. No nosso país nós somos mais que 51% da população, quase 52%, e se nós olharmos a ocupação dos espaços de poder, não é à toa que nós ocupamos o 5º lugar no ranking de violência ainda em todo o mundo. A história nos revela que, além de nos preocupar com a mudança nas instituições, antes de qualquer coisa, nós precisamos de nos organizar enquanto movimento para alcançarmos aquilo que já está materializado na Constituição, que nós somos iguais em direitos e obrigações. Mas para que isso chegue até nós no dia a dia, de fato, sem a organização das mulheres na sociedade, isso não chega. Tem que ter mulheres, sim, e as pessoas têm que se unir para ver o bem do país, para ver a nossa convivência no dia a dia. As coisas têm que ser para todo mundo, sabe? As pessoas têm que se sentir inclusas dentro da sociedade, têm que se sentir que têm os seus direitos. Isso aí, vamos conhecer agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, o PAT. Temos hoje, nesta quinta-feira, uma vaga para cozinheiro, gerente comercial, também uma vaga, promotor ou promotora de vendas, uma vaga, vendedor ou vendedora, 2 vagas. O PAT fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, quero aproveitar que o Rodrigo está aqui, Sibeli, retomar um pouquinho essa matéria da rede que fala da participação das mulheres no processo eleitoral, não apenas como eleitoras, já que a matéria revela que elas são já a maioria dos eleitores, mas também elas participando na vida pública, na vida partidária, né, sendo eleitas, né, representantes. A gente tem um número muito baixo e existe agora a legislação eleitoral, ela trabalha com o mínimo de mulheres que tem que se candidatar. Então é importante também ficar atento a isso, que alguns partidos também se utilizam colocam mulheres como candidatas para atingir esse coeficiente mínimo exigido pela lei, e não é essa representação que a gente está discutindo. A gente quer, de fato, mulheres que venham para disputar e ser eleitas, né, independentemente do seu prisma ideológico, do seu partido, mas que, de fato, tenham representatividade na vida pública. Tenham representatividade, que saibam realmente tomar boas decisões, porque o que eu estou vendo também é muita jogada de marketing. É o homem que vai ali assumir e coloca sempre uma vice, tem sempre uma vice-mulher, né? E é para agradar esse eleitorado feminino. E às vezes não é nenhuma mulher que tenha representatividade, não é nenhuma mulher que vai ter não tem trajetória, não tem trajetória, que vai tomar, vai promover políticas públicas, mas é uma mulher porque vai conquistar o voto feminino. Também não dá para ser assim, né? Tem que ser uma mulher que realmente vai conseguir políticas públicas, benefícios para a população de maneira geral. Eu vejo da seguinte forma, essa contradição na representação, quer dizer, 51% com representatividade no caso aqui da Remy Vale, 14%, no caso daqui de Jacareí, 24%. Né? De 3 vereadores, 3 são mulheres. Quer dizer, essa contradição, quando você falou de representação, na verdade, para mim, ela não é a causa do problema, ela é a consequência de um problema que, para mim, está ligado a um sentido de democracia. É porque a gente tende a entender democracia como aquele regime da ordem, da lei, para garantia das liberdades individuais, dos direitos coletivos. Mas esse é um sentido anglo-saxônico só de democracia. Existe um outro sentido de democracia, que é a democracia, ela é a forma da sociedade. É a sociedade que tem que ser democrática. E nesse sentido, uma sociedade democrática, ela jamais pode ter uma política democrática se a sociedade não for democrática. Né? O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade como a nossa, que nem falou aí a deputada na reportagem, se vocês têm uma sociedade autoritária, hierárquica, verticalizada, violenta, enfim, com todos os aspectos repressores e repressivos,
Como é que você pode ter uma política democrática? Você só pode ter uma política democrática se ela for a expressão da política social, da democracia social. O problema está na forma, na organização da sociedade. Veja, a sociedade brasileira a gente saiu de um regime autoritário, né, que foi instaurado em 1964 com a ditadura civil e militar. A gente criou uma Constituição, a gente emergiu dessa sociedade, criamos uma Constituição em 88, mas mesmo assim a gente não foi capaz de mudar essa estrutura. Essa estrutura ainda permanece, essa é a estrutura social, oligárquica, violenta, verticalizada, permanece. Essa sim é a origem do sentido dessa falta de representação, no caso das mulheres. É o sentido democrático que se está em jogo. A sociedade brasileira é o principal desafio da democracia. Ainda é o principal desafio da democracia, porque a gente não conseguiu romper com esses laços. Se a gente tem uma sociedade em que é privada a participação da mulher, e não só da mulher, de outros segmentos, se a gente for fazer um recorte aí, negros, indígenas e outras parcelas da população, elas também não estão representadas aí no Congresso. Vamos usar como exemplo. Eu li, Rodrigo, recentemente, comparando o Congresso de 88 da Constituição com o atual Congresso, o perfil dos parlamentares se tornou muito mais homogêneo, eles são muito mais parecidos, as parcelas da sociedade que eles representam, as bancadas, você tem o privilégio de alguns determinados setores, né, da sociedade. E em relação a 88, nós estamos falando de 30 anos, você tinha professores, economistas, você era mais plural a representatividade no Congresso, ele representava mais toda essa diferença que existe na sociedade brasileira do que atualmente. Então isso é um reflexo, como você aponta muito bem, da democracia brasileira, né? Seria surpreendente que as mulheres tivessem uma participação muito grande no Congresso quando a gente enfrenta um país que está liderando o ranking de violência contra as mulheres. Sibeli falava hoje no intervalo, é o segundo país que mais mata jornalistas no mundo, a gente perde para o México, que tem uma situação, um estado ligado ao narcotráfico, né? Essa é uma realidade do Brasil e não é de se admirar que a representação política partidária reflita isso. Reflete isso e tem um motivo para você refletir, porque eles nunca querem largar o osso, né? Esse que é isso sem falar na perpetuação, né? Exato, porque de 30 anos. Porque a oligarquia se pressupõe o quê? Um governo de poucos para poucos. Né? Quando você tem então essa estrutura que você falou, que se torna cada vez mais homogênea, pressupõe o seguinte: eles se organizam de tal forma que eles tentam se fortalecer para impedir que outras participações possam emergir e tirar o proveito dessas situações que eles acham que é privilégio deles, né? Dessa oligarquia que você mesmo comentou. Então essa homogeneização, na verdade, para mim, é uma blindagem que se tem da construção da democracia. Né? Você impede que a democracia de fato aconteça, porque como você tem uma sociedade que ainda não conseguiu fazer essas modificações, como ainda nós não conseguimos fazer isso nas nossas relações, né? Isso se reflete nas instituições públicas, enfim, nos políticos, na representação. E ainda falando sobre democracia em termos de mulher, eu me pergunto se muitas mulheres gostariam de assumir, de repente elas até querem e gostariam de se candidatar e têm condições para isso, mas elas muitas vezes, eu imagino que devem pensar em toda a sua estrutura ali e elas pensam, eu preciso cuidar dos filhos, preciso sustentar a casa, preciso cuidar da família, preciso cuidar dos meus pais, ela tem toda uma estrutura que de repente ela vai priorizar muito mais a sua vida em família, priorizar muito mais ela pensar que ela precisa dar conta de tudo do que se candidatar a um serviço que vai beneficiar todo mundo. Então eu acho que tem toda uma estrutura também que muitas mulheres de repente não queiram se lançar numa vida pública porque elas pensam que elas têm que dar conta da família delas e da casa delas e do trabalho delas e lidar com esses primeiros, com 2 ou 3 turnos que elas têm que lidar familiarmente e em todos os sentidos ali que envolve a vida dela. Então eu me pergunto se não é a própria mulher que não quer se lançar isso, porque toda a estrutura que envolve a vida dela, a vida das mulheres em geral no Brasil, sobrecarregam demais a mulher. A sociedade mesmo não cria as condições, não dá o suporte para que isso aconteça. Bom, muito interessante esse assunto. A gente sempre que pode traz as matérias da rede, as matérias do que está sendo discutido em Brasília, para dar esse enfoque um pouco além daqui de Jacareí. E como é lógico, tudo isso reflete aqui na nossa cidade. Quero agradecer a sua presença, Rodrigo. Muito obrigado. Mais uma vez aqui. Bom dia, Jacareí. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Bom dia, Jacareí vai para um rápido intervalo e na volta receberemos o vereador Juarez Araújo, do PSD. Fique com a gente, voltamos em instantes.
médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então, eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí.
Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e conosco agora está o vereador Juarez Araújo. Bom dia, vereador. Bom dia, é sempre um prazer atendê-los aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Vereador, o senhor está acompanhando o trabalho do COI, como é que vai ficar tudo isso? O COI, que é a grande novidade, que todo mundo comenta, o Centro de Operações Integradas, como é que está o andamento de tudo isso? Eu participei, fiquei muito feliz, porque é um dos projetos, dos melhores projetos desse executivo, né? E fico muito orgulhoso em fazer parte também dessa administração. E eu vejo que é um avanço muito grande para a cidade de Jacareí. São 116 câmeras que vão ser instaladas na cidade, né? Na cidade e nos bairros próximos. Então é uma coisa que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar muito a segurança da cidade de Jacareí. Não é uma coisa para esse ano, porque após essa consulta pública, vai abrir a licitação. A gente sabe que esse problema de licitação vocês conhecem. A gente está vendo de perto com os uniformes escolares, né? Exatamente. É demorado, né? Leva aí em torno de 3 a 4 meses. Acredito eu que seja uma coisa para o começo do ano que vem. Mas, sem dúvida, vai ser muito bom para a cidade de Jacareí. Vai melhorar muito a segurança. Vereador, há 2 sessões, nós tivemos a votação, na 10ª sessão ordinária, a votação sobre a isenção do ISS para a JTU. Foi uma sessão bem movimentada, uma sessão quente. Pela primeira, poucas vezes eu vi o vereador Juarez Araújo se manifestando assim, como eu diria... Exaltado. Exaltado. E o senhor foi lá, se defendeu e disse que aquela postura do pessoal que estava ali falando que não era para votar, que não era para votar, que era para votar contra, o senhor disse que o senhor não iria se intimidar com aquelas provocações, porque foram provocações mesmo, dizendo que vocês não deveriam votar, que deveriam votar contra. Vereador, por que o senhor votou a favor da isenção do ISS para a JTU? Porque, só esclarecer, porque o preço da passagem não iria ser modificado, o preço da passagem já estava estabelecido. Vocês só iam conceder esse benefício ou não para a JTU, por que o senhor optou por conceder? Não, na verdade ela não ia se manter naquele valor dos 4,10, ela subiria para 4,70. Subiria mesmo? Subiria, mas já não estava, o decreto já não estava? Não. Ele subiria para 4,70 porque a JTU, eles pediram, conforme mandaram as planilhas, para que até eu tive acesso também, eles queriam 5,13. A prefeitura, com a pouca estrutura que tem, conseguiu aí fazer umas pesquisas, né? E caiu esse valor para 4,86, né? Então, o 4,70 também dava para... Sabe, eu não sei aonde eles chegaram com essa matemática, mas a prefeitura, como eu disse, com pouco recurso que tem, acabou chegando nesse valor de 4,70. Ou a gente votava a favor do projeto, dando a isenção para a JTU, durante o exercício de 2018, que muitos falaram, né? E aí por isso que eu fiquei meio que nervoso na hora e com muita razão, porque saiu boatos aí dizendo que era 12 milhões, e não tem nada de 12 milhões. É 1.097 durante o exercício de 2018. Todos os anos o prefeito, o executivo, ele tem que passar por essa situação, porque está previsto em contrato. Reajuste, né, conforme as despesas da JTU, da empresa, né? Então, eu votei favorável à isenção, porque eu também votei a favor de 61% da população de Jacareí que usam e pagam o transporte público. E se eu não votasse a favor do projeto isentando a empresa de pagar o ISS desse ano, eu votaria, né, entre aspas, né, eu votaria a favor do aumento da passagem para 4,70 para essa classe menos favorecida da cidade de Jacareí, que são os usuários, que são 61% pagantes que iriam pagar, ao invés de 4,10 que está hoje, iriam pagar 4,70. Então eu votei a favor do povo, daquela maioria mais sofrida, inclusive. Vereador, desse universo de 61% da população que utiliza o serviço do transporte público na cidade, quantos por cento desses 61, vamos transformar esses 61 em 100%? Quantos por cento dessas pessoas o senhor acha que está contente com o serviço oferecido pela empresa? Eu vejo assim, infelizmente, as pessoas que são beneficiadas, elas não, uma boa parte delas, elas não se manifestam.
Elas não se manifestam. A gente sabe que estão contentes, né? Mas não se manifestam. Quem está se manifestando? Né? Infelizmente, aquele pessoal da oposição e também, infelizmente, também o pessoal que estavam no plenário no dia, que são pessoas, a gente sabe, de vários sindicatos que tem por aí, que sempre estão participando quando tem esses projetos desse tipo, para fazer ali uma pressão, para ver se os vereadores acabam votando de acordo com a pressão que eles vêm fazer. E eu já falei várias vezes, eu não me intimido com isso, eu voto de acordo com a minha consciência e com aquilo que eu sei, que eu tenho certeza que é bom para as pessoas. Para agradar os 100%, infelizmente, nem Jesus agradou, né? Então, quem sou eu para agradar? Mas eu tenho que estar com o povo e com a maioria das pessoas, do povo, né? Que os 61% que eu falei é uma maioria. Então, foi com eles que eu votei. Agora, votar em cima de pressão, pressionado por alguém que acha que enche o plenário e os vereadores vão mudar de posição, comigo não tem isso, não. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, porque vamos acompanhar, ficar por dentro do trabalho desenvolvido pelos vereadores aqui na Câmara Municipal de Jacareí com o quadro Momento Legislativo. Temos aí o vereador Abner de Madureira, ele quer a substituição do poste de madeira lá no Jardim Nova Esperança. Também temos indicação do vereador Juarez Araújo, que está aqui com a gente, que pede serviços de capina e limpeza em toda a extensão da Avenida Lucas Nogueira Garcês. Já o vereador Luiz Flávio Dias pede informações do memorial descritivo das obras na Praça Mauro Chaves. Esse foi o Momento Legislativo de hoje. Você pode acompanhar outras informações da Câmara Municipal e do trabalho dos vereadores da cidade no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Aproveitar a tua presença aqui, a gente falou dessa indicação, vereador. Queria que o senhor comentasse, então, como é que surgiu isso, os moradores que te procuraram, o senhor percorre a cidade fazendo anotações, como é que funciona a produção aí dessas indicações? Além de eu estar percorrendo sempre toda a cidade de Jacareí, ou seja, todo o município de Jacareí, que eu vou para tudo quanto é lado, a gente tem também o Facebook, né? Temos lá várias, 5 mil amigos no Facebook, né? Então as pessoas acessam também através do Facebook, eles mandam ali a solicitação, solicita a visita da gente, a gente vai, quando eu não posso ir, a assessoria vai, por isso essas demandas é nesse sentido, tanto as visitas que a gente faz, né? Como também a rede social também, que é muito importante para quem sabe usar, né? Porque tem muitos que usam, né, de má fé. E aí volta um pouquinho no caso do ISS também, que é importante que a comunidade da cidade de Jacareí fique sabendo que eu fui um dos vereadores que votei a favor dessa isenção para a JTU, porém para o exercício de 2018. Mas o prefeito garantiu que vai contratar uma empresa para fazer uma auditoria dentro da JTU, e aí sim, o ano que vem, se Deus quiser, que vamos passar pela mesma situação de reajuste, nós vamos ter bala na agulha, né, que seria as pesquisas feitas por uma empresa capacitada, né, com estrutura suficiente para dizer, olha, a empresa está falando a verdade ou a empresa não está falando a verdade quando mandam aquelas planilhas para a prefeitura avaliar. Então, com certeza, o ano que vem a discussão vai ser bem melhor e com uma realidade diferente desse ano, que a gente sabe que é uma empresa que vai fazer a investigação e vai trazer a realidade para os municípios de Jacareí. Vereador, uma pasta que recebe muita crítica é a pasta de mobilidade urbana. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que o senhor acha que está sendo as ações da mobilidade, todas essas demandas, tanto de itinerário de ônibus, lombofaixa e mudança de sentido de ruas. Como é que o senhor acha que está o desenvolvimento da pasta, que é uma pasta nova, criada ano passado? É verdade, é uma secretaria nova, né, criada, como você falou, o ano passado, mas eu tenho, assim, muita esperança de que melhore, né? Eu, sinceramente, está um pouco meio devagar ainda, mas eu tive, agora recente, conversando com o secretário, o Edinho, e vai fluir, sim, inclusive com relação a obstáculos, né, redutores de velocidade no geral, vai ter uma melhoria, sim, ele já me adiantou algumas coisas que vai ser possível fazer. Eu também sou muito cobrado. Qual vereador que não é cobrado, né, com relação a... Sempre digo que o redutor de velocidade ele é uma das maneiras mais importantes para evitar acidentes, né? Porque se você pinta ali, tem uma pintura de solo ou uma placa ali sinalizando sinal de pare, por exemplo, de limites de velocidade,
infelizmente as pessoas, os motoristas, eles não respeitam. Agora, quando se tem um obstáculo, uma lombofaixa, é diferente, ele vai ter que passar devagar ali. E eu tô com essa luta, lá, inclusive na rua onde moro, porque antes dessa administração, lá na administração passada, nós tínhamos, os moradores do bairro, tínhamos 2 lombadas nesta rua. Conforme asfaltou, aí cobriu. E aí os moradores ficam revoltados até hoje. Isso é uma luta minha com o próprio prefeito, com o próprio Edinho, secretário de Mobilidade Urbana, que o pessoal ali já falaram, olha, nós vamos se juntar aqui, nós mesmos vamos fazer. Eu falei, segura um pouquinho. Aí eu estou segurando, mas fiz uma conversa com o prefeito, fiz uma conversa com o secretário. Acredito eu que logo mais, não só essas lombadas da minha rua, mas da cidade inteira vai ter um resultado melhor. Acho que a mobilidade vai começar a deslanchar nesse sentido de implantação de redutores de velocidade por todo o município de Jacareí. A gente falou hoje aqui, vereador, da participação das mulheres na vida pública, na política. A Câmara Municipal de Jacareí tem um programa que procura envolver os jovens, né, as crianças, também no acompanhamento dos trabalhos aqui na Câmara. No último dia 23, as eleições do programa Câmara Jovem 2018 começaram. Nesse ano, os participantes são alunos do ensino médio com idades entre 14 a 17 anos. Você vai acompanhar aqui no Bom Dia Jacareí o pleito nas escolas participantes e também a posse dos candidatos eleitos. Acompanhe agora como foi a primeira votação lá na Escola João Cruz. Começou o Câmara Jovem 2018 e a Escola João Cruz, que fica no Parque Califórnia, elegeu o primeiro vereador deste ano. O projeto, que tem como objetivo aproximar os estudantes do Poder Legislativo, acontece desde 2004 e neste ano, 13 escolas de Jacareí terão direito de eleger um vereador jovem. Segundo a coordenadora pedagógica, esse momento é importante para que o estudante entenda como a política municipal funciona. O jovem, ele tem que ser protagonista, né? Então, isso vai de encontro ao que a gente fala na escola, né? De olhar para a democracia, ver isso como uma responsabilidade também do jovem. Então, assim, vai ser um crescimento enorme para eles, né? Em termos de políticas de educação, isso é importante. Quando perguntamos para o Breno, um dos eleitores, se ele acha importante que as escolas incentivem a participação dos jovens na política, a resposta é motivadora. Sim, não só os alunos como a escola, mas também a população ser intervencionista do que como que funciona os vereadores e nossa própria Câmara também. Hoje é a primeira votação do Câmara Jovem 2018, que acontece aqui na Escola João Cruz. Serão eleitos 13 alunos de diferentes escolas da cidade que vão acompanhar o trabalho dos vereadores até o final do ano. Durante a votação, a ansiedade tomou conta da Maria Luísa e do Patrick. E a fila cresceu junto com a expectativa dos quase 300 alunos do ensino médio que escolheram seu candidato e aguardaram o resultado. Primeiro, eu quero agradecer vocês por participarem desse processo eleitoral, dizer que é muito importante saber que pessoas, que jovens estão interessados em fazer o melhor para a nossa cidade. Então, nós apuramos os votos. O Patrick teve 82 votos e a Maria Luísa 183. Parabéns. Obrigada. A Maria Luísa foi a primeira vereadora eleita do Câmara Jovem em 2018, com 183 votos. E a reação não poderia ser diferente. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de mim mesma. E não tem como explicar. Eu estou muito ansiosa porque eu sei que é uma coisa muito boa e que vai trazer muito aprendizado para a minha vida. O Patrick, que ficou com o cargo de primeiro suplente, afirma que a experiência foi positiva e reforça que os jovens são a força da cidade. Foi uma experiência bem interessante que a gente teve, né? Porque você vê a escolha dos alunos para escolher o aluno que vai representar a escola e saber também como eles preferem, como que seja, e a preferência deles. Isso aí, projeto Câmara Jovem, participe você também, que faz parte, que tem entre 14 e 17 anos, faz parte do 2º grau aqui em Jacareí. A sua escola pode concorrer, você também pode ser um vereador jovem, participar de várias atividades aqui na cidade e aqui na Câmara Municipal e entender como é que
funciona esse processo da atividade política aqui no município. Se você quiser se inscrever, se a sua escola tiver esse interesse, é só ligar aqui na Câmara Municipal e falar com o Departamento de Cerimonial. E hoje à noite, não se esqueça, às 19 horas, nós teremos sessão solene em homenagem aos Desbravadores de Jacareí, que é o grupo que trabalha com educação cultural, social e religiosa de crianças e adolescentes da cidade. Então é hoje à noite a sessão solene em homenagem aos Desbravadores de Jacareí. Vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara e vai acontecer aqui no plenário da Câmara Municipal. Todos vocês estão convidados a participarem ou presencialmente ou pela TV Câmara. Aí deixar um abraço para o Daniel Mendes e o William Jordão, eles que já foram desbravadores também. Olha só, a Câmara de Jacareí sediou um debate sobre o projeto de lei do programa Família Segura. Esta proposta foi levada para votação na sessão ordinária do dia 18 de abril, mas foi adiada para a primeira semana de maio. Algumas entidades participaram aqui do evento, como por exemplo o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Tutelar e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O repórter Rodrigo Romero acompanhou o encontro e nos traz mais informações. A 13ª sessão ordinária teve o adiamento do projeto do programa Família Segura por 2 sessões. A propositura gerou bastante polêmica e por isso o Poder Legislativo organizou uma reunião para debater alguns pontos do documento. Alguns vereadores participaram do encontro. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a organização não governamental Espaço Mulher também estiveram presentes. O projeto ele é super positivo para o município, né? Não é um incômodo para a OAB de maneira alguma, mas a OAB ela vem mesmo para auxiliar, dar esse auxílio jurídico para que o projeto ele seja bem elaborado, bem escrito, para que quando ele estiver em prática, né, na ação, ele consiga realmente ter a eficácia do que ele pretende, que é a proteção das famílias vítimas de violência domiciliar doméstica. Pelo que nós lemos, né, existem muitas brechas nessa lei que, inclusive, podem ter problemas para o próprio executivo, porque à medida que você faz um programa muito grande, você não consegue atingir o seu objetivo, que é a mulher vítima de violência. Então, veja bem, quando você abre muita discussão e você não acaba discutindo com as entidades, os órgãos que trabalham com a mulher, eu acho que você acaba perdendo um espaço e acaba perdendo um pouquinho o seu objetivo. Esse projeto é desafiador, de muitíssima necessidade, por conta que a gente vê a crescente da violência no município, principalmente contra as mulheres e crianças. Hoje a gente vê aqui a experiência de movimentos que trabalham, que acolhem essas mulheres vítimas, e a preocupação nossa é o agressor. Nós estamos vendo a liberdade do agressor. E é isso que a gente quer ver funcionar no projeto, né? A principal reclamação dessas entidades foi a não participação na elaboração do projeto, que, segundo elas, está mal escrito e cheio de brechas que podem prejudicar, sobretudo, a mulher. Nós gostaríamos de ter participado da elaboração do programa, porque nós temos toda uma vivência há 10 anos já na temática da mulher vítima de violência. E eu acho que foi uma oportunidade que foi desperdiçada, porque nós poderíamos contribuir com muitos dados, inclusive, para a elaboração do programa. Isso incomodou bastante. Nós estamos hoje com 230 mil habitantes, que já comportam o segundo conselho, e acabamos trabalhando com uma Santa Casa emergencial. Então, estamos precisando já no segundo, que já até foi visto anteriormente, que poderia ser na cidade de Salvador, um outro conselho para suportar o outro lado da cidade, porque a demanda aumentou demais, mais problema social nós temos, mais demandas temos, né? Então, por isso que estamos engajados nesse projeto. Porque é um projeto que tem que ser feito, realizado com a participação do Ministério Público, da Defensoria, a OAB também como entidade jurídica, as entidades civis também, a sociedade civil é muito importante a participação para conhecer qual que é a realidade do município, as principais necessidades nesse contexto de violência domiciliar e efetivamente promover ações que venham para prevenir, para preservar a segurança dessas famílias. Pontos polêmicos como o modo de assegurar a maior proteção à mulher vítima de violência e quais são efetivamente os membros de uma família geraram discussão. O prefeito Isaías Santana, autor do projeto,
foi convidado para a reunião, mas não compareceu e nem mandou representante. A Câmara vai sediar ainda outros encontros para continuar a discutir as ideias do projeto Família Segura. Nós estamos discutindo um programa de família segura. E eu acho muito salutar, vem em boa hora. Eu acho que esse projeto tem tudo para ser um projeto de protagonismo, da gente cuidar da família da cidade. Então, vamos agora encaminhar essa convocação da necessidade de estar aqui presente os secretários envolvidos no projeto. E temos certeza que nós temos a política do diálogo. Vereador, o senhor esteve também nessa reunião, a gente acompanhou diversos segmentos da sociedade, a gente tinha os conselhos ali também, eu vi ali militantes da questão dos direitos das mulheres, vereadores, assessorias, nenhum representante do Poder Executivo, mas isso não impediu que a reunião fosse realizada e que a Câmara cumprisse seu papel aí, processo de escuta também da sociedade. Qual que é a sua avaliação dessa reunião e o que o senhor acha que vai ter de mudança em relação a esse projeto? Então, o projeto é muito bom, quero aqui parabenizar o Isaías e o Executivo. Eu participei sim dessa reunião, teve uns pontos assim, bastante discutidos, né? Dentre eles, o abrigo provisório, né? São um dos pontos centrais aí da discussão. Centrais, inclusive. Mas depois dessa reunião, eu já sentei com o prefeito, junto com outros vereadores também, e até mesmo como não tinha ninguém do Executivo na reunião, mas nada impede da gente colher aquelas dúvidas, aqueles pontos mais, né, mais assim, debatido e levar até o Executivo e fazer perguntas em cima daquilo. Isso a gente fez. E o prefeito passou para nós que, inclusive, lá no passado já existiu um abrigo na cidade, mas ele foi fechado por causa de não ter demandas, né? Então, construir um abrigo nesse momento, sem ter uma demanda para usufruir dele, seria muito cedo ainda, eu diria assim. Mas, um outro ponto também foi citado muito também, é quando o agressor, de alguma forma, quis botar a vida da sua companheira, por exemplo, em risco, o projeto diz que pode deslocar essa pessoa que está sendo agredida, por exemplo, para uma outra cidade. Aí eu também não sabia, mas que cidade? Não. Aí conversando com o prefeito também, tem uma assistência social, ela tem um convênio com Mogi das Cruzes e com São José dos Campos, né? E aí por que tirar essa vítima para uma outra cidade, se não para a mesma cidade? Isso também foi questionado. Como é que você vai tirar a mãe, que tem 2 filhos em uma escola, tirar de perto dessas crianças, tirar da cidade dela e levar para outra? Mas o projeto ele é bem claro, inclusive a Lei Maria da Penha, que se tira quando está oferecendo, né, risco à vida das pessoas. Então, se a pessoa está em risco de vida, né, no caso de morte ali, como que vai tirar de uma rua e botar na outra, né, tirar da casa dela e botar na casa do vizinho? Não tem como, eu acho que o risco de vida continua. Então, por isso, está dizendo lá no projeto que deve até deslocar essa pessoa para uma outra cidade para oferecer mais segurança para ela. Então, o prefeito não descartou em momento algum a construção de um abrigo, mas no início não vai ser possível. O projeto fala família segura, e uma das grandes discussões dos conselhos é que está muito focado na mulher, mas não está tão focado em termos de família, em termos de filhos e em termos de mulher idosa. Foi uma das grandes demandas do Conselho da Mulher, que a mulher idosa é mulher e ela é vítima, a mulher idosa especificamente é bem vítima de violência, sobretudo de abandono, e que ela não estaria sendo contemplada nesse programa Família Idosa. Foi falado alguma coisa sobre isso nessa reunião? Foi falado sim, e inclusive através de emendas, né, vai ser incluso também. Eu acho, não tenho certeza de em qual emenda, de qual vereador que foi feito, mas foi citado lá no final a família segura, que daí engloba todos, né? Desde a criança até o adulto, né? Eu me lembro que o vereador Luiz Flávio citou muito o idoso também, que se encaixasse o idoso ali também. Aí eu não sei qual foi o desfecho no final, a gente precisa ver as emendas ainda, mas com certeza vai ser um termo assim que englobe toda a família em situação de violência. Então aí, desde a criança até o adulto, né? Ou seja, até o idoso. E aí não importa se é deficiente, se é pessoas com outros, né? Outros
Se você outras características. Outras características, exatamente. Porque sem precisar apontar mulher ou criança ou mesmo idoso. Não, uma coisa que englobe todos. E com certeza vai ser contemplado com isso, através de alguma emenda, não me lembro de qual vereador. O vereador vai ter outras reuniões, já está fechado, vai ter alguma reestruturação nesse projeto, você sabe me dizer? Com certeza vai ter mais discussão com a sociedade, vou participar com muito prazer. Não tem uma data definida ainda de quando, mas nós vamos, por isso que a gente fez essa conversa com o prefeito também, e colher algumas informações para poder ter o que falar na próxima reunião, junto com os municípios de Jacareí, os conselhos que estão participando, as secretarias aí, poder argumentar mais com relação a esse projeto, que é muito bom, sem dúvida nenhuma, para as famílias de Jacareí. Mas tem que ser logo, porque o projeto já entra agora em votação, agora semana que vem. Verdade, semana que vem. E vai ter feriado ainda, então a reunião tem que ser hoje ou amanhã. Mas vai ter uma conversa ainda, eu não sei se firmar alguma coisa, eu vou ver com a minha assessoria, acho que não ainda, mas vamos ter que fazer essa conversa de novo, porque foi uma promessa que foi feita. E se vocês não podem ter certeza que a sociedade civil organizada está conversando e eles estarão no plenário mais uma vez. Isso é muito bom, eles vêm também para ajudar, né? Porque a gente não faz as coisas sozinho, né? A gente faz junto com a população e, sem dúvida, muitas cabeças pensando juntos, o projeto vai sair bem mais recheado de coisas boas para as famílias de Jacareí. Vereador, obrigado pela presença mais uma vez, um bom dia Jacareí. Eu que agradeço o espaço aqui, né? Bom dia para vocês, muito obrigado pessoal aqui da TV Câmara e os ouvintes, os assistentes, né? Que nos assistem através da TV Câmara aí. TV, internet. Pela TV, pela internet, pelo Facebook. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui à disposição de vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Um bom dia a todos, fique com Deus. Eu ouvi dizer que o termo certo não é a gente falar mais telespectador, porque pouca gente assiste a gente pela televisão, agora é mais pela internet, então o termo certo me disseram que é o espectador. Então, bom dia fica por aqui, obrigada você, espectador, pela sua presença, você que nos acompanhou até agora, e confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Sintonize 61.4 HF e acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e reveja toda a programação da TV. Isso aí, acompanhe nosso site, lá você encontra o endereço de todas as redes sociais da Câmara Municipal Jacareí, acessa o portal Transparência, o Vota Cidadão e também o Fiscaliza Jacareí, entre outros serviços disponíveis para te manter bem informado sobre as notícias do Legislativo Municipal e as informações sobre a nossa cidade. Nós voltamos amanhã com a programação cultural do fim de semana, informações do esporte de Jacareí com a atleta Ruth Souza, que estará aqui conosco, e também o presidente do JAC, o Flávio Carlotto. Até amanhã.